Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a conversar sobre o máximo divisor comum. Bom, no vídeo anterior a gente estava interpretando os motivos das relações de divisões, né? E aí a gente conversou um pouco sobre os valores e as relações dos seres humanos com os valores. Até porque se a gente não tiver algo em comum, né, a gente não vai respeitar o valor, né? Se a gente não fundamentalizar que algo ele ele é valoroso nesse sentido para todos nós, esse sentido não vai ter importância alguma, né? A gente não vai respeitar, não vai ter algo sagrado para respeitar, algo que é visto pela dimensão da, da parte das regras, né? Leis. A gente sabe que a gente tem um jogo, um jogo sociológico, né? E aí esse sentido de máximo, ele vai ser o maior valor é, da 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 concentração, né? Maior valor do divisor que vai permitir que todas as todos os seres semelhantes decaiam em semelhança comum. E aí, se a gente tem um ser humano, no caso, esse ser humano ele é um algarismo que precisa de um número comum dentro de uma consideração para decair em comum a partir disso, para que todos consigam estar em equilíbrio nessas caídas, nessas camadas, né, de cair. E isso é resolução harmônica. Um harmônico expressivo e comum a todos nós consegue cair. E quais são esses harmônicos comuns? A gente tem as notações harmônicas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que além disso, a gente tem algo que é mais comum, que é a universo, né? A união de versos, que é o alfabeto, é a relação oral. Todos os campos de movimento do ser humano têm conjuntos de algarismos comuns. Por exemplo, se você edificar a mão, a gente tem, movimentos comuns. Então, dentro de uma uniformidade, a escala, ela tem uma divisão comum. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? E para que a gente faz isso? Comum. Comum para ter segurança de empreendimento, de investimento, de pegada, de divisão. A mesma coisa acontece com os olhos. Se a gente for analisar só os olhos, a gente tem um instrumento comum de divisão, de desconexão, de associação do nosso ser para com o exterior de nós, o universo. A gente se une a esse verso e dá valor para esse verso porque a gente considera essa visão algo em comum em todos nós. Então, a partir dessa racionalização, o ser humano ele começou a desenvolver a partir da matemática dessas funções a sistematização que traria para nós essas conversões sociais, essas
fábricas, essas fazendas de é, algarismos em valores, em operações de valores entre nós, né? Então, essa consideração, ela precisou de converter todos nós em uma ciência. E ela ainda continua convertendo, porque ela imanta essa consideração racional entre todos nós, a partir da matemática, né? E aí, o que, que a gente ia fazer? A gente vai aprender, a partir desse sentido, né? A, a praticar essa consciência, essa consideração, a partir dos algarismos que foram cientificados e programados dentro dessa simbologia para esse efeito, né? Esse efeito participante, né? Que é, de certa forma, a conversão de nós a partir de uma camada de conversão dividida, né? Então, se a gente é um todo e se todos que nós somos vamos nos dividir por uma lei, essa lei ela precisa de ser uma lei que vai fazer em comum a todos uma divisão. E qual que é a lei máxima? Qual que é a máxima lei que eu posso aplicar em uma oração, em um compromisso, em uma obediência para todos nós nos envolvermos e decairmos e dividirmos sobre essa lei em comum, né? Qual que é a máxima dessa lei? E aí a gente consegue fazer a consideração, né, dessa unidade, dessa divisão, porque ela se permite todos que elevam essa lei em comum estarem em sociedade, né? Serem livres. Então, bom, a gente vai continuar então. É. Tá, vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar esses, já que a gente está falando de divisão, né? Vamos exportar aqui para o ser humano que utiliza essa divisão como um acessório para suas operações, né? Então vamos lá. Ó. Bom, a gente percebe muito claramente que nós somos seres simétricos. Seres simétricos são seres que, se a gente corta bem no meio, a gente vai ter dois lados que possuem uma certa impressão de igual, né? A gente tem dois lados que são simétricos, ou seja, dois lados que possuem a mesma caracterização, ó, né? Então, para cá eu vou ter essa essa parte aqui e para cá eu vou ter essa parte. Isso é simetria, né? E dentro dessa simetria, né, a gente consegue fazer medidas, né? Medidas porque essa simetria ela representa para nós uma geometria.
ou seja, uma substância que figura, né, que tem uma figura em um plano. Então, se a gente tem uma figura em um plano, a gente tem esse plano, dado um plano, né, a gente tem um plano. O plano ele sempre é reto, né, basicamente. Não, desconsidere isso, né? A gente tem um plano. Quando a gente tem uma substância nesse plano, né, a gente tem a medida dessa relação, que é a divisão, né? Quanto dessa figura se divide nesse plano para estar num estado de equilíbrio? E quanto, né? Então, qual que é o equilíbrio dessa figura sobre esse plano? E aí, se ela está desequilibrada, a gente vai ter a exposição do desequilíbrio. E isso é muito fácil de ver porque a exposição do desequilíbrio geralmente é cantada. Só que a gente tem várias coisas que cantam, né? A gente tem a boca, os olhos, o nariz, o ouvido, a, o tato, né? Então a gente tem várias coisas que cantam, né? E aí a gente percebe isso no sol. O sol é um modelo de cantar desequilíbrio pela sombra, né? Existe essa divisão correlata, essa pintura, essa marca. Tá. Por que a gente está falando de equilíbrio? Né? Porque o equilíbrio ele é a vitória, ele é o principal, né? O equilíbrio ele é o ponto de busca, né? É a busca eterna. A busca eterna é a busca pelo equilíbrio. Principalmente de seres vivos, né? E como a gente tem seres vivos espalhados por todas as partes, né? Graças à ciência a gente sabe disso, que a gente tem bactérias, né? E bactérias podem estar em todo lugar, né? Moléculas cada vez com mais com mais condições de terem vidas, né? De utilizar vidas que utilizam as moléculas em determinadas relações, né? Por exemplo, as rochas com vidas porque nas rochas começam a aparecer bactérias, fungos. Então a gente tem esse exemplo. E esses fungos sobre essa rocha vão tentar transformar essa relação em equilíbrio, porque essa é a busca eterna dessas vidas, né? Bom, tá. Então essa divisão ela vai se tornando a instrução pro, pro compromisso de viver, né? Então, olha só o que eu trouxe para nós. Eu trouxe um tabuleiro de xadrez que representa a soma, né, de dois compromissos, ó. Tá vendo? Você tem aqui a soma de dois compromissos, né, com a vida. Quais são esses compromissos? A gente tem a a por exemplo, uma luta aqui, né? Por exemplo, o Sol com a Terra. O Sol e a Terra, eles estão lutando. E dentro dessa luta,
né? Existe um jogo, uma composição de possibilitar o equilíbrio entre os dois, né? E aí a gente pode exportar esse dado para várias lutas e a gente pode ter essas lutas decaindo em uma escada de equilíbrio, né? A gente tem várias lutas em uma luta. A gente tem várias escolhas em uma escolha. A gente tem o contraste de tudo. E dentro desse contraste a gente pode parar e observar uma parcela desse contraste, né? Uma camada, um jogo associativo. Então, se a gente pegar cada quadradinho desse, a gente pode fazer mais jogos. Tá vendo? Ó? A gente pode fazer mais jogos. Imagina que um jogo não é esse 1/1 que representa para nós uma quadra, um quadradinho. Ó. Em cada quadradinho eu posso ter vários jogos. O que que isso tá me dizendo? Tá dizendo que eu tô dividindo a, a jogada, né? E isso já acontece no tabuleiro de xadrez, né? Isso acontece, né? Bom, a gente sempre tem o 1 para 1, né? No caso, a gente tem um jogador, né, no tabuleiro de xadrez contra outro jogador. E aí eles têm as peças em comum, certo? Não são peças em comum? Como se a gente tivesse isso aqui, ó, jogando. São peças em comuns, né? São mãos. Representando essa conexão, né? Bom, e aí o que que acontece? Nós também temos a opção de ganhar a partir dessas jogadas. Só que esse campo aqui, ó, ele vai sendo exponenciado ao infinito ou a um número finito, porém grande, de possibilidades de jogar, né? Possibilidades de modificar essa consideração. Por quê? A gente está falando de lutas, né? A gente está falando de relacionamento. Que relacionamento é esse? É o relacionamento, qualquer relacionamento de um algarismo com um plano, né? Do Sol com a Terra, de você com uma merenda, de você com uma pessoa, de você com o plano, com a Terra, entendeu? A gente tem essa sucessão de, de narrativas acontecendo buscando o status do equilíbrio. Então, o melhor jogo, o jogo que ganha, é o jogo que busca pelo equilíbrio, né? É o jogo que busca pelo equilíbrio. E sendo que a gente tem sempre o ataque e a defesa, às vezes esse ataque, essa defesa tem que estar para o equilíbrio, né? Bom, dentro desse tabuleiro, a gente vai ter o equilíbrio de 8 para 8. 8 por 8. Esse é o tabuleiro do xadrez, mas a gente pode ter vários tabuleiros que formam matrizes, né? Aqui, ó. Esse é o tabuleiro, ó. 8 por 8, né? Aqui a gente vai ter esse tabuleiro aqui.
mas a gente pode ter vários tabuleiros, né? Que representam para nós geometrias ou áreas, né? E aí, nesses tabuleiros, a coordenada desses tabuleiros se dá, né? A gente tem um sistema de andar, né? A gente tem a condição de caminhar pelo tabuleiro, caminhar pela área. E a gente tem as coordenadas que dentro do xadrez estão entre contraste de branco e preto. Esse é o contraste. Só que a gente tem vários tipos de contraste, por exemplo, direita e esquerda. A gente tem o contraste da simetria, né? Do olho direito, do olho esquerdo. Da pessoa X e da pessoa Y. Só que como essas duas pessoas elas querem o equilíbrio durante a partida, e aí a vitória vai ser dada pelo equilíbrio. Só que o equilíbrio é dado pela vitória. Por quê? Porque quem se ganhar vai ganhar porque trouxe o equilíbrio entre o relacionamento, né? Ele condicionou o equilíbrio, né? Ele trouxe o equilíbrio a partir da conta dessas contrações, desses contrastes de posicionamento de peças. Dado isso, o equilíbrio, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é a balança, não é? Aqui, ó. Você tem aqui, ó, a balança. Esse é o equilíbrio. Então, quando você está com uma pessoa, se a pessoa está muito agitada, você tem que dividir essa agitação ao máximo possível para buscar um equilíbrio desescalado, né? Para dividir essa relação com a pessoa e ganhar dela o equilíbrio. Ficou tão fácil, né? Então, se uma pessoa ela tá aqui no tabuleiro de xadrez, dividindo com você essa área, e ela tá desequilibrando você a partir da coordenação das técnicas dela, você vai precisar negociar com ela essa coordenação e você negocia com ela a partir da contra-ação que ela faz, não é? Mas essa contração é tecnicamente buscando o maior equilíbrio possível dentro de uma jogada dela. Então, se ela coloca uma peça aqui, você tem que ver dentro dessa peça qual que é o desequilíbrio que ela fez e como você pode contrabalancear esse equilíbrio. É assim que funciona o xadrez, né? Você tem começa equilibrado, e aí o jogador ele vai lá e lança uma peça, e essa peça causa um desequilíbrio. Você ganha dessa peça quando você constrói uma jogada que despeça o desequilíbrio dessa uma peça. Então, existe você dividindo esse desequilíbrio ao máximo possível, né? Só que, como eu falei, o tabuleiro é muito simples. É um quadro. Ele é um quadrado perfeito.
Então, um quadrado perfeito, você vai alcançar o equilíbrio como? Dividindo o máximo possível esse quadrado. É assim que você consegue o quadrado perfeito. Um bom jogador de xadrez consegue dividir o máximo possível esses quadrados. E aí a gente está falando de máximo mesmo, né? Pois aí ele vai ter a definição da onde ele vai mexer as peças. Definição de peça a mexer. Então, sobre uma imagem, eu tenho uma imagem de desequilíbrio dividido pela oportunidade de imagem de desequilíbrio. Sobre a oportunidade maior, né, a maior oportunidade que eu tenho de, de causar um equilíbrio. Né? Aí que tá a resposta, né? Só que isso aqui é assim, ó, para os dois jogadores. É uma conexão, é uma ligação ativa. Então, ao mesmo tempo que você está na condição de causar o maior equilíbrio, você também está na condição de desequilibrar o máximo possível para o seu jogador, para o seu outro. Então, tá vendo que aqui a gente formou aquele sistema de balanço? Opa! Quando chega aqui, ó, é checkmate, né? O que é checkmate? É balançar o máximo. É fazer o seu oponente balançar o máximo. Tá vendo o balanço? Imagina que você é um peso que causa aqui e um peso que causa aqui. E aí você começa a cuidar desse peso. E aí você emite um peso, né? Você anda aqui de uma maneira que seu colega tem que andar também, ó. Opa. E aí você depois anda de novo e ele tem que andar de novo. E aí você anda de novo, você anda de novo, até que um dos dois seja caído, né? E você sobreviva mais. Ou seja, você constrói um movimento que faz o seu oponente balançar mais, né? De certa forma. Isso é o máximo divisor comum. Isso também está na harmonia. Como calcular o MDC? Né? Então, o MDC não é isso? Ó. É a balança entre um peso e essa definição aqui, ó. Né? Você coloca um peso aqui. Opa, deixa eu pegar aqui a balança antiga. Achei. Aqui, ó. O, M, o MMC. Ela é bem semelhante a isso aqui, ó. O MDC.
Tá vendo aqui, ó? A medida, quando você coloca o peso ali embaixo aqui, ó, o que que acontece? Esse peso que você coloca aqui causa uma diferenciação aqui, ó, nessa estrutura, né? Puxa essa estrutura para um lado. E aí você vai colocar o peso aqui, ó, entre esse arco de medida aqui, entre essa régua, para construir o máximo divisor comum, ou seja, o peso dele, né? A revelação desse peso. E aí você vai ter a desescala nessa conversão de medida, que é o quilo, né? Não é que a pessoa pese 50 quilos, mas o nosso conversor MDC consegue trazer essa tendência ao universo social, ou seja, o universo de um ser humano. Porque para todo ser humano que fizer essa conversão, ele vai ter um dado de quilograma. Entendeu? Graças a esse divisor comum, né? Aquilo que coloca as coisas em comum, né? A gente tem muita coisa nesse ser humano, só que em quilogramas ele tem 50 quilos, né? Esse cara, ele fez muita coisa, ele é muito inteligente, mas nenhuma prova do Enem ele é essa pontuação. Isso é máximo divisor comum, ok? Como calcular o MDC? Para calcular o máximo divisor comum entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição em fatores primos dos números indicados. Então, a gente vai calcular o MDC realizando a fatoração. Por meio da decomposição em fatores primos. A gente vai realizar a fatoração decompondo em fatores primos, né? Para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais números dividiram simultaneamente nas duas colunas e multiplicá-los. Exemplo: a gente tem duas pessoas, um com 20 e outro com 24. E aí a gente quer escolher algo para as duas em comum, né? Dentro dessa sabedoria 20 e 24. Como é que a gente vai analisar isso? A gente vai decompor eles em fatores primos. O primeiro fator primo que divide os dois é o 2, né? 2 vai colocar 10 e vai colocar 12 aqui, ó. Percebe que se a gente multiplicar essas duas repartições, esses dois cortes dessa representação desses dois, a gente vai voltar eles ao normal. Então é como se a gente tivesse uma cenoura e que a gente cortasse ela aqui, ó. E aí, se a gente unir elas de novo, elas vão voltar ao normal. De novo, por 2 dá? Dá.
Dá para fazer o mesmo tipo de corte? Dá. 5 e 6. De novo, se a gente multiplicar por 2, a gente vai ter a gente vai chegar ao mesmo degrau. Então percebe que a gente está fazendo degraus aqui, ó. Beleza. Agora, se a gente enviar o número primo 2 para fazer essa divisão, a gente vai ter os dois lados aqui, ó, dividindo? Não, né? Então, o que a gente faz? A gente continua dividindo por 2 porque o 6 ele é divisível por 2. Porém, o 5 não. Então, esse 2 aqui, ó, ele só dividiu 1. Então, isso é importante saber. Então, mais uma vez, né? Qual é o menor número primo que vai dividir os dois ou um dos dois? Vai ser o 3, né? 1 e 5. E o próximo vai ser o 5. Que vai chegar. A gente vai chegar a um. Aqui, ó. A um comum entre os dois, né? 1 e 1. Beleza. Só que a gente vai descobrir qual que é o maior número dentro desse conjunto aqui, ó. Qual que é o maior número que dividiria os dois ao mesmo tempo, que formaria uma escadona, né? Então a escadona que formaria seria essa daqui, ó. Por quê? Esses dois se repetiram, né? Por exemplo, aqui, ó. Ao mesmo tempo, ele dividiu os dois, né? Esse 2 dividiu o 20 e o 24, o 10 e o 12. E aí ele parou de dividir aqui, ó. Né? Percebe que aqui a gente utilizou o 2 só para o 6, o 3 só para o 3 e o 5 só para esse 5. Logo, o 2 vezes o 2 vai dar 4 e 4 é o maior divisor comum entre esses dois números. Assim, pela fatoração, podemos concluir que o 4 é o maior número que divide ambos e, portanto, é o máximo divisor comum de 20 e 24. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Qual é o MDC de 18 e 60? Pela fatoração de ambos, os números temos, ó. A fatoração vai dar, por 2 dá para dividir os dois. Agora, não, por 2 ainda não dá, né? Mas por 2 dá para dividir o 30. Beleza. Aí a gente vai ter o 9 e o 15 aqui. 9 e o 15 é divisível por 3. Logo, a gente vai ter 9 dividido por 3, 3 e 15 dividido por 3, 5. Só que aí não, por 3, continuando a dividir por 3, não dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Então o 3 ele vai para 1 e o 5 vai para 5. E aí continua com 5. Terminando, né? A gente percebe que só o 2 e o 3 foram divisíveis pelos dois algarismos ao mesmo tempo. Logo, 2 vezes 3 é 6 e 6 é o máximo divisor comum. Né? O 6 é divisível por 18 e por 60. Ao multiplicar os números que dividem ambos, temos o MDC de 18 e 60, que é 6.
O MDC de 6, 12 e 15. Pela fatoração dos números, nós vamos ter. Então, se a gente tem 3 números, a mesma coisa, ó. 6, 12 e 15. Você vai começar a fazer a fatoração por números primos. E o menor número primo é o 2. O 2 por todos eles vai dividir só o 6 e o 12. O 15 ele não é divisível por 2. Logo ele se repete e a fatoração por 2 continua porque o 6 aqui é divisível por 2. Logo a gente chega a essa expressão entre os três. Essa acha um número em comum entre todos eles, né? Que vai chegar a essa escala e esses sucessivamente vão chegar ao mesmo caminho, né? Logo, o máximo divisor comum entre os três vai ser o 3. Legal disso é que isso parece muito com o sistema de navegação, né? Se eles saem, né, desse caminho que querem chegar, se eles saem, se 3 móveis saem dessa localização e querem chegar a essa, né, a gente vai fatorando o percurso até que todos os percursos consigam levar a essa localização. Propriedades do MDC. Vamos lá. Propriedades. Quando temos dois números consecutivos entre si, podemos concluir que o MDC deles é 1, uma vez que eles serão sempre números primos entre si. Exemplo, 25 e 26. O maior número que divide ambos é o 1. Ah, legal. O MDC de números consecutivos é 1. Quando temos dois ou mais números e um deles é divisor dos outros, podemos concluir que ele é um MDC dos números, por exemplo, 3 e 6. Se 3 é divisor de 6, ele é o MDC de ambos. Quando temos dois ou mais números e um deles é divisor dos outros, quando temos dois ou mais números e um deles é divisor dos outros, por exemplo, 3, 6 e 9. 3 é divisor de 6 e de 9, né? Podemos concluir que o MDC dos números, por exemplo, é 3. Concluímos que o MDC é 3. É um número. Divisor dos outros. Bom, então digamos que o MDC é isso, só que o MDC ele é muito mais
do que isso, porque no nosso dia a dia, o sistema de navegação de um homem, né, vai muito além, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tá navegando muito além eh, do que aparentemente a gente a gente é, bom, voltando aqui, a navegação de um homem vai além. Por quê? Porque existe o universo, né? O universo ele é ele é assim, ó. Vamos fazer um modelo do universo aqui, ó. Isso aqui é um universo pro ser humano, né? É a escala da escala da escala da escala da escala da escala da escala. Só, só que essa escala, ela faz vários amassos, né? Então é uma escala, 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 escala que se repete, né? E que se conecta. Tá vendo? É uma molação de escala. Imagina que a gente tenha uma. Vou ver aqui, ó. Esfera de xadrez fractal. Aqui, ó. Então o universo é basicamente isso daqui, ó. Mas que universo que é esse? Esse é o universo dos sentidos. É o universo dos sentidos. E nesse universo dos sentidos, a gente está sempre caminhando. Caminhando a partir da percepção sensorial. A partir da percepção sensorial. E se cada quadradinho desse é um tabuleiro de xadrez, né? Representa que a gente está sempre procurando equilíbrios entre dois lados. Por quê? Porque sensorialmente isso é partida, isso é segurança, isso é prazer, isso é lei. Entende? Então o MDC ele é uma lei entre nós, né? Ele é uma lei entre nós dentro desse universo de caminhar. Então, quando a gente está em um ambiente, existe vários seres, geralmente a gente caminha para a localização que dentro desses vários seres permite a gente caminhar e ser mais equilíbrio. A gente joga nossa a gente movimenta a nossa peça.
E se qualquer ambiente com pessoas, as pessoas estão jogando e estão pedindo alguma coisa para o ambiente para se darem equilibradas, elas estão realizando aquilo que elas, nas sensações delas, elas aprovam desse ambiente. E você, a mesma coisa, porque isso é uma lei do universo. É a divisão de tudo aquilo que você sente pelo plano e pelo aquilo que você desfaz ser, né? Nesse plano. Então é muito maior esse MDC do que a gente do que a gente calcula, né? Nesse sistema intelectual de medidas, né, de algarismo. Porque aqui a gente calcula muito mais MDCs do que você imagina. Um movimento, ele é um MDC em uma configuração lógica, né? Dentro da sua jogada, dentro da sua sensação e tal. Bom, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo para falar mais de matemática. Um abraço para vocês e fui!